Nozes. As nozes fazem parte da alimentação humana há milênios. Os romanos as apreciavam tanto que as chamavam de bolotas de Júpiter. Sua semelhança com a forma do cérebro levou os estudiosos medievais a acreditar que tinham propriedades curativas para os males da cabeça. A variedade mais consumida no mundo é a noz inglesa, enquanto a noz preta tem um sabor mais intenso e amargo e uma casca extraordinariamente difícil de quebrar. As evidências arqueológicas indicam que o ser humano já consumia nozes há mais de 8.000 anos na antiga Pérsia, o atual Irã. Amêndoas. As amêndoas não são botanicamente frutas secas em sentido estrito. São as sementes de um fruto aparentado com os pêssegos e as ameixas. Originárias do Oriente Médio, se espalharam ao longo da Rota da Seda até se tornarem hoje o principal produto agrícola de exportação da Califórnia. A palavra amêndoa deriva do grego amígdala, que é também a origem do nome da amígdala cerebral, essa estrutura em forma de amêndoa situada no cérebro. Existem duas variedades: a amêndoa doce, que é a consumida habitualmente, e a amêndoa amarga, que contém compostos cianogênicos e é tóxica se não for processada corretamente. Foram os missionários espanhóis que introduziram as amêndoas na Califórnia, no século XVIII. E hoje esse estado produz aproximadamente 80% da oferta mundial. Amendoins. Os amendoins não são frutas secas, mas leguminosas, e da mesma família dos grão-de-bico e das lentilhas, e amadurecem embaixo da terra em vez de em árvores. Sua origem está na América do Sul, onde povos antigos do Peru e do Brasil os cultivavam há mais de 7.000 anos. Os comerciantes portugueses os levaram para a África, e posteriormente pessoas escravizadas os introduziram na América do Norte. No início do século XX, o cientista George Washington Carver desenvolveu mais de 300 aplicações distintas para o amendoim, ajudando os agricultores do sul dos Estados Unidos a diversificar seus cultivos para além do algodão. A planta tem um comportamento peculiar. Após a polinização, o pedúnculo floral se dobra para baixo e enterra a vagem em desenvolvimento para que amadureça debaixo da terra. Castanhas de caju. As castanhas de caju têm um dos crescimentos mais singulares do reino vegetal. Ficam penduradas na extremidade inferior de um pseudofruto carnoso chamado caju, muito popular no Brasil, mas quase nunca exportado por sua rápida perecibilidade. A casca que envolve a castanha de caju contém urushiol, o mesmo óleo irritante presente na erva venenosa, razão pela qual nunca são vendidas com a casca. Os trabalhadores responsáveis por removê-la devem fazê-lo por meio de um processo de torrefação com alto risco de queimaduras. A castanha de caju é originária do Nordeste do Brasil e foram os colonizadores portugueses que a introduziram na Índia e na África no século XVI. Hoje, Vietnã e Índia são os principais produtores mundiais. Botanicamente, as castanhas de caju também não são frutas secas verdadeiras. Avelãs. Também conhecidas como filberts, as avelãs são consumidas desde a pré-história. Há evidências de seu consumo massivo por populações mesolíticas na Escócia. O nome filbert tem sua origem, segundo a tradição, em São Filiberto, um abade francês cuja festividade coincide com a temporada de colheita. A Turquia concentra aproximadamente 70% da produção mundial, favorecida pelo clima da costa do Mar Negro. As avelãs são um dos principais ingredientes da Nutella, o que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando um confeiteiro italiano as misturou com chocolate para esticar reservas de cacau muito limitadas. Um aveleiro pode viver mais de 100 anos produzindo frutos de forma contínua. Pecãs. As pecãs são uma das poucas frutas secas autóctones da América do Norte. Os povos indígenas as consumiam como alimento básico, e o nome vem de uma palavra algonquina, que significa noz, que exige uma pedra para ser aberta. Os primeiros colonizadores europeus as adotaram dos nativos americanos, e Thomas Jefferson mandou plantar pecaneiros em Monticello. A indústria comercial da pecan começou na década de 1880, quando um hortelão escravizado da Louisiana chamado Antoine
conseguiu enxertar com sucesso uma variedade superior, embora tenha recebido pouco reconhecimento em vida por isso. Hoje, os Estados Unidos, com Geórgia e Texas na liderança, dominam a produção mundial. Os pecaneiros podem viver 300 anos e ultrapassar 30 metros de altura. Pistaches. Os pistaches são cultivados no Oriente Médio há pelo menos 9.000 anos e são uma das poucas frutas secas mencionadas na Bíblia. A lenda conta que a rainha de Sabá monopolizava toda a produção regional para uso exclusivo de sua corte. Os frutos se abrem naturalmente ao amadurecer, algo que os persas antigos interpretavam como símbolo de boa fortuna. À noite, e era possível ouvir o estalo nos pomares. Na década de 1930, um imigrante sírio chamado Zulum plantou os primeiros pistacheiros comerciais na Califórnia, embora as árvores tenham levado quase 50 anos para produzir colheitas significativas. Hoje, Irã e Estados Unidos competem pela liderança na produção mundial. Como as castanhas de caju, os pistaches não são botanicamente frutas secas verdadeiras, mas drupas. Macadâmias originárias da Austrália. As macadâmias levam o nome de John Macadam, um cientista de origem escocesa radicado naquele país, embora os aborígenes australianos as consumissem muito antes da chegada europeia. Mas tem a casca mais dura de qualquer fruta seca do mercado. São necessários mais de 2.000 newtons de pressão para quebrá-la. As macadâmias havaianas ganharam fama mundial depois que um empresário australiano plantou os primeiros pomares comerciais lá na década de 1880. As árvores podem levar entre 7 e 10 anos para dar sua primeira colheita, e o processo de extração é notoriamente complexo, o que explica que sejam uma das frutas secas mais caras do mundo. Das 9 espécies de macadâmia existentes, apenas 2 produzem nozes comestíveis. Castanhas do Pará. Estas nozes de grande tamanho provêm quase inteiramente de árvores silvestres na floresta amazônica. As árvores podem viver mais de 500 anos e alcançar cerca de 50 metros de altura. O que torna praticamente impossível seu cultivo comercial são suas condições de polinização muito específicas. Apenas uma espécie de abelha de corpo grande consegue polinizar suas flores, e essa abelha depende, por sua vez, de uma orquídea que só cresce em floresta não perturbada. As nozes se desenvolvem dentro de cápsulas duras semelhantes a cocos, que contêm entre 12 e 24 unidades dispostas como gomos de laranja. Essas cápsulas podem pesar até 2,5 kg e, ao cair do alto da árvore, representam um perigo real para quem estiver embaixo. As castanhas do Pará têm uma concentração natural de rádio que as torna levemente radioativas, ou embora em níveis que não representam nenhum risco para a saúde. Pinole. Os pinoles são as sementes comestíveis de certas espécies de pinheiro e fazem parte da alimentação humana desde a antiguidade. Os povos indígenas do sudoeste americano os consumiam como alimento básico, e as cozinhas mediterrâneas os incorporaram em suas receitas desde a época da Roma Antiga. Sua colheita é extraordinariamente trabalhosa. Os trabalhadores devem recolher as pinhas, muitas vezes escalando árvores de grande altura, e depois extrair manualmente as pequenas sementes do interior, o que explica seu preço elevado. No pesto italiano tradicional são um ingrediente essencial, embora muitos cozinheiros atuais os substituam por alternativas mais econômicas. Algumas pessoas experimentam o chamado pine mouth após consumir certas variedades. Um sabor metálico persistente que pode durar vários dias e que, embora incômodo, não apresenta nenhum risco. Castanhas. Ao contrário da maioria das frutas secas, as castanhas são pobres em gordura e ricas em carboidratos, o que as torna mais parecidas com um cereal do que com uma fruta seca convencional. Durante séculos foram um alimento básico na Europa e na Ásia, e eram habitualmente moídas para obter farinha. O castanheiro americano foi durante muito tempo uma das árvores mais importantes das florestas do leste do continente, representando 1/4 de todas as folhosas, aí até que um fungo proveniente da Ásia exterminou praticamente a espécie nas primeiras décadas do século XX.
As castanhas assadas vendidas por vendedores ambulantes eram uma cena habitual em cidades da Europa e da América. Se não for feito um corte na casca antes de assá-las, a pressão do vapor pode fazê-las explodir. Cocos. Tecnicamente uma drupa, o coco é a semente mais grande do reino vegetal. Pode flutuar no oceano por meses e germinar ao chegar à margem, mecanismo que explica a dispersão da palmeira por ilhas tropicais de todo o mundo. O nome vem de exploradores espanhóis e portugueses que viram nos 3 pontos escuros da casca a semelhança com um rosto. O sendo coco, uma palavra que no português antigo aludia a uma careta ou gesto burlesco. Cada parte da palmeira tem uso: a água, a polpa, o óleo, a fibra da casca para fazer cordas, as folhas para cobrir telhados e a madeira para construir. Algumas culturas do Pacífico tinham mais de 100 palavras distintas para descrever os diferentes estágios de maturidade do coco. Nozes hickory. As nozes hickory foram um alimento fundamental para os povos indígenas da América do Norte. Eram amassadas para obter uma pasta gordurosa e nutritiva chamada paucoricora, de onde deriva a palavra hickory. Os frutos estão encerrados em uma casca grossa que se divide em 4 seções ao amadurecer. Embora as pecãs sejam tecnicamente uma variedade de hickory, as demais espécies produzem nozes menores e mais difíceis de extrair. Os primeiros colonizadores europeus usaram a madeira do hickory para cabos de ferramentas, rodas de carroças e para defumar carne, origem do característico aroma do hickory smoked. As nozes têm um teor de gordura superior até mesmo ao das pecãs, o que as tornava especialmente valiosas como reserva energética para o inverno. Bolotas. As bolotas são os frutos dos carvalhos e durante milênios constituíram um alimento básico para numerosas culturas em todo o mundo. Os povos indígenas da América do Norte desenvolveram técnicas sofisticadas para eliminar os taninos amargos, por meio de processos repetidos de imersão e enxague, até obter uma farinha adequada para o consumo ou para fazer pão. Na Coreia, o amido de bolota é usado para preparar um alimento gelatinoso chamado dotorimuk. Em períodos de fome na Europa, a farinha de bolota foi um recurso de sobrevivência. O nível de amargor varia consideravelmente segundo a espécie. As bolotas do carvalho branco são relativamente suaves, enquanto as do carvalho vermelho exigem um processamento muito mais intenso. As bolotas são um dos poucos alimentos classificados botanicamente como frutas secas verdadeiras. Mas faias? As faias são pequenas nozes triangulares escondidas dentro de cápsulas cobertas de espinhos. Tiveram consumo difundido na Europa e na América do Norte, e são especialmente ricas em óleo. A cápsula que as contém se abre no outono espontaneamente. Em algumas regiões da Europa são prensadas para obter óleo de cozinha ou torradas como substituto do café em épocas de escassez. As árvores produzem colheitas abundantes apenas a cada vários anos, em um fenômeno chamado masting, que os cientistas acreditam ter evoluído como estratégia para superar a capacidade de consumo de predadores de sementes como esquilos e pássaros. Os povos indígenas da América do Norte as consumiam cruas ou torradas, e os primeiros colonizadores as usavam para engordar porcos. São pequenas e trabalhosas de colher e descascar, o que explica que raramente sejam comercializadas. Seu sabor é delicado e levemente adocicado.